Olá, eu sou o Jonas Rosa, este é o Porquê Entrevista. Nosso papo de hoje é sobre ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. A OMS aponta que 9,3% dos brasileiros sofrem de algum caso patológico de ansiedade. Para a gente entender melhor essa história, a gente recebe hoje a Nádia de Paula, a Nádia que é psicóloga, que atua aqui em Sorocaba. Seja muito bem-vinda, Nádia. Obrigada, prazer estar com vocês. E ótimo. Vamos começar a entender um pouquinho esses números da Organização Mundial da Saúde, né? Brasil, a população mais ansiosa do mundo, 9,3% dos brasileiros com casos patológicos, transtorno de ansiedade. Dá para a gente entender por que o Brasil está no topo dessa lista? O que faz a gente estar tão ansioso assim? Então, eu tenho algumas convenções, né, sobre esse fenômeno. Eu acho que alguns fatores ajudam a gente, enquanto nação, enquanto país, a estar nesse topo. Eu penso que tem a ver com fatores históricos, sabe? Então, assim, se a gente pegar a história do nosso país, ela é marcada por uma desigualdade, pela exploração, por preconceitos, por misoginia, racismo. E tudo isso dentro de uma sociedade vai ser transmitido por meio da família para as pessoas. Esses fatores externos e a forma como se lida com isso, além de aspectos financeiros, por exemplo, de dificuldade de acesso, vão ser fatores ansiogênicos. Então, eu penso que a gente, como país jovem, né, tem essa história que vai marcar o nosso padrão de relacionamento, né, com as pessoas, e também eu acredito que a dificuldade de estruturação de uma política pública mais sólida em saúde mental, ainda que nos últimos 30 anos a gente tenha avançado bastante. A pandemia foi um processo que aprofundou isso, essa coisa da ansiedade, as pessoas ficarem mais ansiosas? Com certeza, com certeza. A pandemia, ela colocou todo mundo dentro de casa. Então, relações que já tinham uma fragilização acabaram sendo tensionadas ainda mais pelo convívio frequente. Então, assim, e a ansiedade, ela vai marcar a dificuldade de lidar com certas situações. Agora, dá pra gente afirmar que hoje as pessoas estão mais ansiosas, o mundo faz pessoas ficarem mais ansiosas hoje, ou isso é algo que a gente fala mais, tem mais informação sobre? Eu acho que as duas afirmações são verdadeiras. Eu acho que a gente tem mais informação, o próprio advento da internet, o acesso, a curiosidade das pessoas possibilitou esse acesso a essa informação. E também, eu acredito que o modo que se produziu a internet, o acesso à informação, também nos deixou mais ansiosos, porque se criou uma ideia de que se você não está fazendo muita coisa, você está perdendo tempo. E tem muito espaço para produção e pouco espaço para reflexão. Isso tende a deixar o sujeito mais ansioso, para aumentar o nível de ansiedade. Agora, você falou um pouco da internet aí, de ter mais informação. A gente vê muito as pessoas se autodiagnosticando na internet, dizendo que tem isso ou aquilo, sem procurar um profissional. Existe um grau normal de ansiedade, um grau aceitável? De repente estou lá num dia mais tenso, outro esperando uma resposta. Tem um grau normal aí, aceitável de ansiedade? Sim, a ansiedade é constitutiva. Então, assim, todo mundo vai experimentar um grau de ansiedade a partir do momento que sai do útero da mãe. Porém, tem algumas situações que elas são, por natureza, mais ansiogênicas. Por exemplo, se você pensa numa perda de um trabalho, de um emprego, de um ente querido, uma situação em que você está começando um trabalho novo, começando uma carreira. Então, assim, essas são situações, começando um relacionamento, essas são situações que por si só vão gerar uma tensão, né, na psique do sujeito. Né? Então, assim, agora, como que a gente mede isso? Isso eu queria saber. Quando é que vira um problema que eu preciso de ajuda especializada, que eu preciso de um acompanhamento, né? Eu acho assim, nessas situações que você tem passado algum tempo, a tendência de um sujeito saudável é que ele se adapte. E essa tensão, ela vai diluindo. A partir do momento que você tem dificuldade para executar as suas tarefas, a sua capacidade de produzir, de se relacionar consigo mesmo e com outros ao seu redor, isso passa a ser um problema. Como é que a gente identifica isso? Eu acho que a gente identifica a partir do momento que a gente perde a produtividade, que a gente, de alguma maneira, é chamada atenção em relação a isso,
você percebe que de alguma maneira o estado que você fica impede que você aproveite aquela situação, mesmo que seja difícil, mesmo que seja um momento de tensão. Começa a atrapalhar a vida da pessoa. Exatamente, exatamente. Agora, tem tipos de ansiedade, tipos de transtorno de ansiedade? Podia explicar um pouquinho isso pra gente? Poderia. Eu acho que essa é uma pergunta que envolve um desenvolvimento um pouco maior. Dentro dos manuais psiquiátricos, existem algumas classificações, como, por exemplo, o CID. Então, existe a ansiedade generalizada, existe a ansiedade do transtorno do pânico, por exemplo, que é uma coisa mais pontual, tem um começo, um meio e um fim e um tempo determinado. A ansiedade generalizada não, é como se ela estivesse numa constante, desde da hora que a pessoa acorda até a hora dela dormir, entendeu? Então, assim, e dentro da psicanálise, que é a linha da psicologia que eu sigo, a gente entende a ansiedade como qualquer dinâmica dela dentro do sujeito. Então, assim, a partir do momento que o sujeito entra no estado ansioso, o que esse sintoma está querendo dizer para a gente? Né? É como se fosse uma sinalização de que algo não está bem. Agora, o transtorno de ansiedade ele pode atingir pessoas de qualquer idade. Sim, de qualquer idade. Sobre isso, até tem um dado da área de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, que fala que 10% de todas as crianças e adolescentes têm ou vão ter algum tipo de transtorno de ansiedade. E aí eu imagino que para a criança, até para o adolescente, talvez seja um pouco mais difícil identificar que ele esteja passando por aquilo. Como é que os pais responsáveis podem identificar que a criança ou adolescente está passando por um transtorno de ansiedade? Como lidar com isso? Então, essas faixas etárias que você citou do desenvolvimento, elas vão estar mais vulneráveis, mais suscetíveis a desenvolver um quadro ansioso, porque ela tem menos recursos para lidar com a dificuldade da vida do que um adulto. Então, de alguma maneira, isso vai criar uma tensão que tem a ver com o estado ansioso. Na criança e no adolescente também, o que é importante observar, por exemplo, um fator que se mostra com uma certa facilidade tem a ver com desempenho escolar, dificuldade de relacionamento na escola, dificuldade de relacionamento com os pais, dificuldade de dormir, sabe, de seguir ordens. Então, assim, tudo isso são sinais, falando a grosso modo, para poder observar e pelo menos fazer uma verificação, um cuidado em saúde com um profissional para verificar qual que é o impacto disso. Agora, seja criança, adolescente, adulto, transtorno de ansiedade, assim como outras doenças de ordem psíquica, saúde mental, depressão, ainda tem muito mito e preconceito. Eu acho que essa é uma questão ambígua, do meu ponto de vista. Por um lado, existe bastante preconceito, principalmente nas pessoas mais idade. Porque antigamente a pessoa que tinha qualquer questão psiquiátrica ou psicológica, ela era vista como uma pessoa que tinha que ser tirada da sociedade. De uns 30 anos para cá, isso tem avançado bastante. Então, assim, por um lado a gente percebe o preconceito, mas eu também percebo uma tendência atual de usar isso como argumento, sabe? Por exemplo, eu faço isso porque eu tenho transtorno de ansiedade. Então, assim, isso, no meu ponto de vista, isso não é um salvo-conduto para você agir da maneira que você... Na justificativa, para você fazer o que você quiser. Exatamente. Até fugir de responsabilidade ou qualquer coisa. Exatamente. Eu acho que isso é uma possibilidade de um tratamento. Agora, justamente falando disso, tratamento, né? Pode parecer óbvio falar disso, mas com essa coisa de internet, principalmente, a gente vê o tempo todo, teste aqui se você tem TDAH, teste não sei o quê. A importância de ter um acompanhamento especializado. Você pode procurar um profissional para você entender o que está passando e ter um acompanhamento adequado. Eu queria que você falasse disso pra gente. A internet tem sido uma briga, né? Então, assim, eu acho que a gente tem vivido um tempo em que se criou muito acesso, mas também se simplificou o conhecimento. Então, assim, se a gente pensa numa entrevista diagnóstica com o paciente, é um processo extremamente complexo. Quando você pega e coloca esse processo, que é feito por profissionais formados, dentro de um teste, que vai ser feito por não qualquer pessoa, mas uma pessoa que não tem conhecimento, e isso vai gerar um CID, um diagnóstico, e a pessoa mesmo vai poder fazer um encaminhamento, eu acho que isso é uma ideia muito perigosa.
Então, assim, eu penso, né, que é importante que se procure um profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra, para poder avaliar o grau disso, né, e para que também possa se aprofundar a questão, porque a ansiedade tem a ver com uma sinalização, mas geralmente na história do sujeito tem a ver com muitas outras coisas, né? Então, assim, eu acho imprescindível, mesmo para quem não tem transtorno de ansiedade, é uma oportunidade de pensar uma série de coisas na vida. Até porque você estava falando, né? Existem vários tipos, você entendeu o que está acontecendo exatamente com aquele sujeito, não é tão simples assim. Né? Sim, não é simples mesmo. Agora, a gente fala de atendimento, de acompanhamento, a gente sabe, você comentou um pouco no início, o quanto a saúde pública no Brasil não tem esse trabalho de política pública, né? Tem uma dificuldade muito grande, as pessoas precisam procurar, apesar de ter avançado. Você acha que melhorou nos últimos anos? A gente precisa avançar muito mais ainda? Olha, eu sou otimista nesse sentido, sabe? Por exemplo, se a gente pegar a história da psiquiatria, né, do cuidado psiquiátrico no Brasil, a gente avançou muito do meu ponto de vista. Até bem pouco tempo atrás, até 30 anos atrás, os hospitais psiquiátricos tinham uma quantidade muito grande, principalmente aqui em Sorocaba. E a partir da luta antimanicomial, que foi um movimento de trabalhadores da instituição, junto com familiares, foi tentando se pensar em formas de cuidado para essas pessoas, para que elas pudessem ser tratadas, mas não isoladas socialmente. E a partir disso, o primeiro caso foi em 1987, se começou o desmonte dos hospitais psiquiátricos para avançar em equipamentos que não fosse a institucionalização dessas pessoas. Então, nesses 30 anos, eu acho que houve um grande avanço, né? Se criou muitos CAPs no país. Só que eu penso que ainda há muito a se avançar no que diz respeito à política pública, né, de acesso, porque ainda falta profissionais, falta equipamento, a demanda da população é muito maior do que a capacidade do Estado de prover. E também eu acho que nós, enquanto profissionais da saúde, precisamos avançar nas técnicas, na aplicação do conhecimento para o maior número de pessoas, porque a partir do momento que isso foi se caminhando, as demandas contemporâneas, elas são diferentes de 30 anos atrás, e as técnicas têm que se inovar. Né? E aí, eu acho que com esse investimento em saúde mental, a gente teria uma diminuição, inclusive, de outros casos, de outras áreas que seriam atendidas. Porque às vezes parte desses problemas vem de um problema de saúde mental e acaba virando outros problemas. Sim, porque, por exemplo, no quadro de ansiedade, dependendo do grau, dependendo da situação, acaba sendo bastante incapacitante. Se falamos da depressão, mas a ansiedade em alto nível, ela acaba sendo muito incapacitante, então vai comprometer a vida desse sujeito em trabalhar, ela vai comprometer nas relações familiares. Então, assim, tudo isso tem um prejuízo não só para aquela pessoa, mas também para a gente coletivamente, enquanto sociedade. Agora, à medida que a gente avança, a cidade fica cada vez mais acelerada, mais acesso à informação, à internet, você falou um pouco que isso leva a esse aumento no número de pessoas com ansiedade. Você acha que tem uma tendência a piorar isso à medida que a gente vai avançando, que o mundo vai passando, ou não, a gente consegue controlar isso? O movimento que eu tenho percebido é um paradigma assim, eu tenho um problema e imediatamente tenho que fazer com que isso cesse, não nem tentar entender o que isso quer dizer. Então, por exemplo, a gente tem um quadro ansioso, a gente tem uma tendência de automaticamente medicar, não de tentar entender o porquê que a pessoa desenvolveu esse quadro. Né? Então, assim, nesse sentido de propor uma solução rápida, eu acho que a gente tem piorado e eu espero que não, mas eu acredito que é a tendência que piore. Imediatismo, né? Tudo com solução rápida das coisas, bastante imediato e tudo. Sim, imediatismo eu acho que se desconsidera um saber e um conhecimento que não tem a ver só com a técnica. Por exemplo, a gente tem visto muito, tanto em consultório quanto fora, mães que estão gestando, estão esperando seus filhos, elas têm um manual de como cuidar da criança. E aí isso desvalida a própria experiência de aprender junto com a criança a passar as informações, que não só de alimentação, mas a própria experiência dela. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa mãe que alimenta o bebê,
dar uma papinha. Ela não está só dando um alimento orgânico para a criança, mas ela está ensinando como que é o apetite. E isso é muito rico. Agora, se você desvalida isso e fala assim, deixa eu procurar na internet um manual para eu ensinar a ser mãe. Você perde toda a riqueza desse tipo de experiência, entendeu? E eu acho que, não estou aqui para desvalidar a internet. Eu acho que a internet criou muito acesso a muitas coisas, mas também trouxe problemas, porque dá uma ilusão de que você vai conseguir encontrar tudo lá. E eu acho que isso é fantasioso, ilusão. Até foge um pouco dessa coisa de errar, né? Você vai passar pelas experiências, você vai aprender, você erra, você acerta. É um processo para aprendizado isso, né? Sim, e é um processo da experiência mesmo, do contato, que tem a ver com a emoção. Não é só uma experiência racional, intelectual, mas tem a ver com uma experiência afetiva, que é muito valiosa, né? Antes de a gente finalizar, tem alguma coisa que é importante falar? Eu sei que o assunto é longo, a gente poderia falar por horas e horas disso aqui. Se tem algo que você acha importante destacar desse assunto? Eu acho importante destacar que a ansiedade, né, e o quadro ansioso, a pessoa que está vivendo isso, muitas vezes ela perde a capacidade de pensar. Ela é invadida por um desespero tão grande que ela não consegue pensar. E uma das formas de você recuperar essa capacidade é a partir de uma psicoterapia, por exemplo, né, para você poder organizar e não se sentir tão sozinho nesse desespero. Acho que é isso. Agora a pergunta é de R$1 milhão, todo mundo quer saber. Além de, óbvio, se for no caso vai procurar ajuda especializada, mas no dia a dia, o que a gente pode fazer para ficar mais calmo, ficar mais tranquilo, controlar melhor as ansiedades? Eu vou dar uma resposta, assim, com o que eu penso, né? Eu acho que, assim, a nossa tendência natural, quando a gente se vê num quadro ansioso, é de projetar aquilo que a gente sente na outra pessoa. Então, eu vou dar um exemplo banal. Você dá uma fechada no trânsito, a minha ideia é de ficar bravo porque a pessoa me fechou. Se isso prolonga, você continua culpando a pessoa por aquilo que ela fez, em vez de se interrogar por que você está tão bravo. Então, assim, eu acho que talvez o conhecimento que eu possa passar de mais valioso é a capacidade de se interrogar diante de um quadro ansioso. Então, assim, que é recuperar a capacidade de pensar mesmo diante de uma forte tensão. Essa a dica, sei lá, que eu vou dar. Tá certo. Tade, a gente agradece muito sua presença aqui e seus conhecimentos. Obrigada, André. Olha só, você pode rever essa entrevista no portal Porquê, no YouTube e também ouvir no Spotify. Eu fico por aqui e volto na semana que vem. Até lá.